Uso de drogas no meio da rua de dia e à noite. Confusão, brigas. Usuários de crack e moradores de rua tiram o sono de um bairro na capital. Na Praia do Suá, difícil até sair de casa. Denúncia de agressão em aulas de karatê em Vila Velha. O professor é acusado por pais e alunos de ser o autor dos maus tratos. Ônibus e micro-ônibus pegam fogo no Caparaó. A polícia suspeita de incêndio criminoso. Depois do susto, é hora de contabilizar os danos. A Cesan garante que vai pagar os prejuízos dos moradores que tiveram as casas invadidas pela água depois do rompimento de uma adutora. Polícia encontra buchas de maconha em quiosque na Serra. A dona do local foi detida. Na casa dela, os militares ainda encontraram armas, munição e material para preparo e embalo das drogas. Motorista de carreta perde o controle do veículo e bate em prédios. Uma van escolar e um poste também foram atingidos. Ondas gigantes causam destruição no litoral do Espírito Santo. Para amanhã, a previsão também é de mar agitado. E um dos maiores símbolos do estado precisa de ajuda. O telhado do Convento da Penha está todo danificado e tem que ser trocado com urgência. A campanha foi lançada para ajudar na reforma. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O TN começa com as imagens de um problema social e mostra o pedido de socorro de moradores em Vitória. Usuários de drogas ou em situação de rua tomam conta das avenidas e intimidam a comunidade. São muitos, à noite ou em plena luz do dia. Essa rua no bairro Praia do Suá, em Vitória, está repleta de moradores de rua. Esses flagrantes foram feitos por quem vive aqui no bairro. E o problema vai além. Nesse outro vídeo dá para ver alguns usando drogas. E essa outra imagem mostra outros em atitude suspeita. Se aglomeram um em volta do outro e parecem comprar e vender entorpecentes. Já esse outro vídeo flagra um homem e uma mulher discutindo no meio da rua, cada um com um pedaço de pau na mão. Isso que a gente assiste aqui todo dia, vocês estão vendo? É isso aí, ó. Uma realidade que amedronta quem vive aqui. Os moradores ficam com medo, né? Porque isso faz cara feia para os moradores. Já assaltaram alguns amigos meus, então o pessoal tá com medo, porque cada dia aumenta mais o número de usuários aqui na região. E os moradores não conseguem mais sair de casa e nem entrar, nem a pé e nem de carro. Isso se espalhou pelo bairro todo. Os locais mais frequentes são nas imediações do pronto atendimento e na rua Ulisses Sarmento. Mas, na verdade, parece não haver local que fique livre da ação dos moradores de rua. Outro ponto crítico também é aqui na Praça do Cauê, que fica próxima à Terceira Ponte. A movimentação aqui é 24 horas por dia. Segundo os moradores, tem pelo menos 5 anos que a situação está desse jeito. A coisa tá feia, viu? Na verdade, todo mundo está insatisfeito, as pessoas não estão felizes. Nosso bairro já foi um bairro muito bom. O tráfico sempre existiu, mas não tinha essa coisa de noia, né? Agora, de uns 4, 5 anos para cá, a coisa degringolou. Infelizmente, a autoridade não está fazendo nada pela gente. E alguns fazem, eles fazem agora. Passa meia hora depois, eles voltam tudo de novo. Então tem que ter uma coisa constante. Se ficar, vir hoje, ficar um pouquinho amanhã não vem, então eles vão ficar ali direto, né? Já mandam molhar a praça, mandam fazer tudo, mas infelizmente eles estão nos invadindo. Nós somos invadidos pelos moradores de rua. Há um ônibus da Polícia Militar no local de combate ao crack. Mas a Central de Serviço Social da Prefeitura promete ações mais efetivas aqui na região. Nós estamos trabalhando sempre em parceria também, ações em relação à demanda de uso e tráfico de droga compartilhado com a Polícia Militar, e em relação aos serviços da Prefeitura, ela vai intensificar mais ainda a abordagem social, oferecendo serviços de uma porta de entrada àqueles moradores que estão em situação de rua, nos que tiverem uma decisão de reinserção à sociedade, ao seio familiar, através do projeto Escola da Vida. O rompimento de uma adutora da Cesan em Cariacica. Moradores do bairro São Geraldo contabilizam os danos
depois que a água invadiu casas. A Cesan garante que vai arcar com o prejuízo. Sala vazia e quartos sem nada também. Na casa do seu Sebastião, muita coisa foi perdida. Nós conhecemos o pedreiro no dia em que a adutora da Cesan rompeu. Foi no bairro São Geraldo, em Cariacica. Desde então, ele tem buscado normalizar a rotina no lar, mas está difícil. Pode ver, minha casa está vazia, ó, não tem nada, tá? Estragou tudo. Móvel novo, sofá novo, guarda-roupa, entendeu? Computador, tudo novo. Muito tempo para comprar e perdemos um segundo, né? A Claudineia é outra que não consegue esquecer a cena da casa inundada. Neste vídeo, registrado por ela, dá para ver o imóvel tomado pela água. Todos os cômodos foram prejudicados. Foi um desespero incontrolável, porque eu fui pego de surpresa, eu estava dormindo, eu acordei pelo grito da minha vizinha, quando eu vi a minha casa se enchendo de água, foi um desespero tremendo. Ao todo, 6 imóveis foram atingidos pelo acidente com a adutora. Nesta igreja evangélica, teve mutirão de limpeza para retirar a lama. Na casa da Silvia não foi diferente não. A marca na parede mostra a altura que a água chegou. Qual foi o prejuízo? Foi bastante, foi guarda-roupa, mesa, colchão, que está lá no quarto, sapateira, aqui, né, foi prejuízo também. Foi bastante, né? Hoje pela manhã, uma equipe da Companhia Espírito Santense de Saneamento continuava com os reparos na rua Hugo Viola. A Cesan informou que uma assistente social da companhia fez o cadastro das famílias que foram prejudicadas pelo rompimento da adutora. Foi feito também um levantamento dos bens atingidos. Ainda segundo a Cesan, os moradores assinaram documentos concordando com os termos oferecidos até então. Por enquanto, ninguém se opôs. O passo seguinte é fazer um orçamento de tudo que as famílias perderam. O plano é resolver essa situação logo, só não foi dado um prazo. O próximo passo é a gente, de posse desses bens listados, né, catalogados, fazer o orçamento de cada um deles para poder servir de base para a devolução dos bens, dos valores, né, referentes a esses bens. E por fim? Por fim, a última fase já está adiantada, que é o processo de restituição a cada uma das famílias. Será ofertado para eles um valor referente aos bens que foram atingidos por conta do vazamento. Dona de quiosque é levada para a delegacia. Ela estava com drogas e armas na praia de Carapebus, na Serra. As buchas de maconha estavam no quintal do quiosque. Ao ser questionada, ela disse não saber quem era o dono. A mulher de 61 anos permitiu que os militares entrassem na casa dela, onde foram encontrados dinheiro, pedras de crack, armas, munição e celulares. O filho da comerciante estava na residência e tentou expulsar os policiais, mas os dois foram levados à delegacia. Maria da Silva, de 61 anos, foi autuada por tráfico de drogas e Alan Cássio da Silva, de 35, foi autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma e desacato. Os dois serão encaminhados para o presídio. Pais e alunos denunciam maus tratos em projeto social de Vila Velha. Em um dos casos, uma criança de 7 anos foi empurrada pelo professor. O homem teria se irritado porque o menino errou um golpe na aula de karatê. A Daniela, avó do Davi, ficou revoltada com a forma que o professor tratou o neto dela em um projeto de karatê da prefeitura. As aulas acontecem neste ginásio de esportes em São Torquato, Vila Velha. Na quarta-feira da semana passada, o Davi, que tem 7 anos, chegou em casa com a boca machucada. Mas não foi um acidente, como conta a Daniela. Sempre quando eu trago, eu vejo ele sempre com ignorância contra as crianças, chamando as crianças de burro, empurrando, o professor com essa conduta com as crianças, falando que vai separar as frutas podres das boas, sabe, que os burros têm que ficar lá atrás, sabe. E nessa quarta-feira passada, ele pegou o meu neto, socou no chão, mandou ele pagar 50 flexão e socou ele no chão e pocou a boca dele. O próprio Davi disse o que e como aconteceu. Quando eu estava errado, ele pegava assim e me jogava para trás da minha perna. Aí depois eu caía. Quando eu caía, me socou 4 vezes no chão, depois estava sendo sangue, depois eu vi o sangue no tatame.
A avó do Davi procurou a prefeitura na sexta-feira e contou o que estava acontecendo aqui no ginásio de São Torquato. Só que nada foi resolvido. Nós, da TV Tribuna, também entramos em contato com a Secretaria de Esportes. Eles disseram que já estão cientes do problema, que estão fazendo uma avaliação para tomar alguma decisão sobre o professor. Enquanto isso, cada vez mais mães tiram os filhos da aula de karatê. Outras mães, como esta que não quis se identificar, não chegam nem a colocar os filhos por causa do problema. Ela contou que ficou sabendo das aulas e foi até o ginásio para inscrever o filho dela de 6 anos. Mas ao ver o modo que o professor dava aula, desistiu. Quando os meninos fazem alguma coisa errada, ele vai na base da ignorância. Ele não pede com educação, ou ele dá soco nos outros meninos, ou ele chuta a perna, ou ele manda fazer 20 flexões. Foram apenas 20 dias de karatê e o Davi parou de praticar o esporte. Você queria continuar? Não. Por quê? Por causa que eu não gosto dele. E se trocasse de professor? Eu gostava. Aí você queria continuar? Enquanto a prefeitura tenta achar uma solução, as mães já sabem muito bem o que fazer. Tirar o professor, trocar de professor. As denúncias estão sendo apuradas. A Prefeitura de Vila Velha disse que, se forem comprovadas, o professor pode ser desligado do projeto. Motorista de carreta perde controle do veículo e atinge prédios. Uma van escolar e um poste também foram atingidos. A cena atraiu a atenção de quem passava pela rodovia que dá acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha. A carreta parcialmente destruída, imóveis atingidos, assim como esta van. De cima de um dos prédios atingidos, foi possível ter a noção do estrago, mesmo o prédio em que este construtor trabalhava no momento da batida. Deus nos acuda, né? Só pensamento positivo e pronto, né? Eu não sabia que até então de estrutura, se tinha atingido coluna, alguma coisa assim. O acidente aconteceu por volta das 8h15 da manhã. A carreta carregada com contêiner de tecido saiu do Porto de Capuaba. De acordo com o motorista, quando chegou mais ou menos nesta região, o motor do veículo apresentou uma pane, parou, desligou. Sem controle, a carreta atingiu 2 imóveis e ainda este poste de energia que caiu sobre a van escolar que aguardava manutenção aqui em frente a esta oficina. Ainda assustado, o motorista falou sobre o acidente. Quando o motor para, você não tem direção e também não tem freio. O freio diminui, ele não para o veículo. Deixei ele vir devagarzinho até infelizmente bater ali, não teve jeito. Maria Helena é dona do salão de beleza atingido. Ela conta que o acidente poderia ter sido ainda pior. Normalmente a gente fica aqui conversando nesse horário embaixo, compartilhamos até o café da manhã aqui. Mas hoje, graças a Deus, deu esse grande livramento aí pra gente. Não foi neste caso, mas moradores reclamam que muitas carretas passam por aqui acima do limite de velocidade permitido. Todo dia que a velocidade de questões passa. O DENIT disse que a estrada tem sinalização adequada, inclusive com fiscalização eletrônica de velocidade, e ressaltou a importância do motorista respeitar a lei. Ondas gigantes causam destruição no litoral do estado. Em Meaípe, a situação é crítica. Nesse fim de semana, o mar do Espírito Santo acordou de mau humor, agitado, com ondas grandes e fortes. Em Meaípe, por exemplo, a água do mar invadiu e destruiu boa parte do calçadão. A orla chegou a ser interditada pela Defesa Civil. Uma praia que foi considerada a 10ª praia mais bonita do Brasil, hoje se encontrar nessa situação. E a gente precisa muito de apoio de todos para ajudar a resolver ou mitigar esse problema. No litoral capixaba, ondas de até 4 metros foram registradas. E o mar agitado continuou durante toda a tarde. Claro que ninguém é doido, de arriscar e dar um mergulho. Teria coragem de entrar para tomar um banho? Não. Hoje tá nervoso. Ele tá muito nervoso. Ontem tava pior. Mas um se arrisca em entrar nessa água. Carlos Burli, que é um dos surfistas mais famosos do mundo. Ele, na verdade, é um caçador de superondas e passou aqui pelo Espírito Santo nesse fim de semana. Esteve em Vila Velha e Regência para registrar as ondas gigantes do nosso litoral. Nas redes sociais até deixou um agradecimento para os capixabas. Parece que o estado entrou mesmo na rota internacional do surf.
E se essa ressaca atrai os que gostam de pegar ondas, acaba espantando os que apreciam um bom banho de mar. Tá perigoso. Nem deve arriscar nadar. Nem pode. E a previsão para amanhã é de sol com poucas nuvens em todo o estado. Não há expectativa de chuva, mas o mar continua muito agitado. Na capital, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Um dos maiores símbolos do estado precisa de ajuda. O telhado do Convento da Penha está todo danificado e tem que ser trocado com urgência. Para ajudar na reforma, uma campanha foi lançada na missa do Dia dos Pais. Santuário religioso a 154 metros de altitude e que atrai fiéis de todos os cantos. O Convento da Penha foi construído há mais de 400 anos. Por fora, impecável, né? Mas por dentro, dá para ver bem que já passou da hora de restaurar a cobertura desse corredor e da capela. A madeira apodreceu, o telhado está despencando e a instalação elétrica exposta. Para fazer a reforma, serão necessários, no mínimo, R$90 mil. Uma coisa é quando você constrói uma casa, aí você sabe quanto você vai gastar. Outro, quando vamos mexer no patrimônio tombado, numa obra de séculos, Então, nós temos uma previsão de 90 mil acima. Nós vamos trocar forro, telhado, todo o madeiramento, parte elétrica e, além disso, será feito também o cabeamento para a questão de segurança do santuário. O convento não tem esse dinheiro todo. Por isso, durante a missa especial de Dia dos Pais, foi lançada a campanha Telhado de Fé. Serão necessárias cerca de 7 mil telhas para fazer a restauração. Nós trabalhamos com a sua generosidade. Com o seu gesto de bondade para esse santuário, para esse convento que vamos realizar esse restauro. Para ajudar é só fazer uma doação, colocar dentro desse envelope e depositar em uma das urnas espalhadas no convento. Essa daí fica na administração da secretaria. Precisa conservar, né? Isso aqui é um patrimônio da humanidade. E se o governo não ajuda, acho que cabe a gente, o povo também, fazendo essa parcela de contribuição. E olha só que bacana, quem colaborar terá o nome escrito no chamado Livro Ouro, uma forma de agradecer pelo gesto. Esse Livro Ouro ele entrará na abertura da Festa da Penha de 2018, solenemente, viu? Solenemente. E, além disso, todos os envelopes com o nome dos doadores serão colocados numa urna de acrílico junto ao altar de Nossa Senhora, onde, durante toda a campanha, seu nome estará sendo lembrado junto aos pés da Virgem da Penha. A campanha vai se desdobrar em outros 2 momentos. Um pouco mais à frente vai acontecer algo inusitado. É que quem quiser comprar as telhas que serão retiradas para guardar de recordação terá essa oportunidade. E por fim, a ideia é guardar algumas telhas para forrar o teto da casa de uma família carente, provavelmente aqui de Vila Velha mesmo. Que privilégio, hein? Essa família terá. As obras já começaram e devem durar 90 dias. A meta é concluir o serviço antes do período de chuvas. Além das urnas espalhadas pelo convento, as pessoas podem colaborar com depósitos na conta 261-695-5 da agência 4035-5 do Banco do Brasil. E a seguir, coletivos usados para transporte de universitários são incendiados na região do Caparaó. A gente já volta. Um ônibus e um micro-ônibus foram destruídos pelo fogo na madrugada de hoje. O incêndio pode ter sido criminoso. A Polícia Militar e os moradores se juntaram para controlar as chamas. Um carro-pipa também ajudou no combate. Testemunhas contaram que um grupo conversava ao redor dos coletivos quando, de repente, o fogo começou. Esse caso aconteceu no centro de Irupi, na região do Caparaó. O coletivo era usado para fazer o transporte de alunos para uma faculdade mineira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Câmeras de segurança da região podem auxiliar na identificação dos criminosos. E a gente fica por aqui, mas eu te espero amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, ao meio-dia.
Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até lá.